valor aqui do pastor. Esse pastor que enganou muita gente aqui na capital. Enganou, né, ludibriando, segundo a própria polícia, brincando com a fé das pessoas. Ele pedia dinheiro para reformar a igreja, para construir a igreja. Pode colocar na tela do povo para todo mundo ver, por favor, Raminho. Esse pastor aqui, que teria dado um golpe, segundo as investigações, segundo a polícia, de mais de 3 milhões de reais. Mais de 3 milhões de reais e depois sumiu. Sumiu com o dinheiro dos fiéis e também com a vida, literalmente, de muitos que ficaram aqui endividados, sem ter o que fazer. Isso não sou eu que estou dizendo. É a polícia, é a investigação. Vou falar aqui, ó, com o advogado, doutor Robério Caspitrano. Robério Caspitrano. Eu falei certo, doutor? Desculpa se eu falei errado o nome do senhor aqui. Meu doutor, bom dia para o senhor. Bem-vindo ao Correio Manhã para falar, ele está por telefone, para falar com a gente sobre até a divulgação de um vídeo, né, que foi feito pelo pastor, que está sendo procurado pela polícia para dar versão, para explicar o que aconteceu. Doutor Robério, bom dia para o senhor, bem-vindo aqui ao Correio Manhã, viu? Bom dia, João Fernando, bom dia a todos. João Fernando, olha só, analisando o processo, não é que ele pegou dinheiro de ninguém. Ninguém. Ele apenas queria fazer reforma na igreja e solicitou, fez reunião com os membros e pediu para quem comprasse com o seu cartão, ele pagaria. E ele sempre veio pagando. Sempre veio pagando, há anos vinha pagando direito, só que infelizmente acontece como empresa. O sobe e desce. E no mês de junho começou a diminuir a receita da igreja. E daí começou a vir cobrança, extorsões, e de uma pessoa muito grande da igreja, não da igreja dele, mas da igreja principal, começou a fazer toda a arapuca para derrubar o pastor, para tomar o lugar dele da igreja de Mangabeira. E sexta-feira, na quinta, me habilitei, na sexta eu tive acesso aos autos e tinha mandado de prisão para ele, esse pedido, pelo juiz da segunda vara de Mangabeira, aonde estava ele e a esposa. A gente está bastante indignado com o mandado de prisão da esposa dele, que até então nem sabia também, nem ele e nem ela sabia dos mandados de prisão. E isso será provado no processo, porque não enganou seu ninguém, não tomou de seu ninguém, pediu para ajuda, e as compras que foram feitas, tudo que foi gasto, foram gastos para a igreja. Ele sequer tem um carro para andar. Sequer, João Fernando, ele tem um apartamento, o apartamento que ele tem financiado, que está com 4 parcelas atrasadas, e já tá, a Caixa já está para tomar. 3 milhões estão botando aí, 3 milhões aproximadamente, totalmente mentira. Eu estou no processo, olhando o processo. Tem um cartão que o pai disse que estava devendo 400 mil reais. Quando eu fui ver no extrato, o banco está oferecendo um paquitar com 20 mil. Deixa eu aproveitar a fala do senhor, doutor. O senhor disse que ele não pegou o dinheiro de ninguém. A gente ouviu aqui no Correio Manhã vítimas do pastor Péricles, a gente ouviu dizendo que realmente foi o que o senhor disse. Ele pagou no primeiro mês, pagou no segundo mês, no terceiro mês, mas depois não pagou mais. E agora a pergunta que eu faço para o senhor está dizendo que ele não pegou dinheiro nenhum, que não tem esse golpe de 3 milhões, como a própria polícia fala. A justiça diz aqui, a justiça da Paraíba, que decretou, inclusive, a prisão dele. O senhor disse que ele não pegou nada. Por que ele fugiu então, doutor? João Fernando, a justiça decretou a prisão dele porque foi induzida ao erro. E isso será provado na instrução do processo. Tem várias testemunhas, gente, membro da igreja querendo testemunhar. Eu posso colocar 5 testemunhas, mas tem mais de 5, tem 20, 30 testemunhas querendo ser ouvidas nesse processo. Infelizmente, pessoas que querem estar no lugar do pastor, porque a igreja aqui de Mangabeira, eu conheço, não é que eu frequento, mas eu passo na frente e vejo que é uma igreja que mudou muito. E o pastor fez a igreja crescer. Infelizmente, gente grande de lá da central, quem inventou essa notícia crime, que foi o primeiro aí, sequer foi lesado. Porque a própria representação tem que partir da vítima. E a vítima, a maioria das vítimas que eu estou olhando aí, estou percebendo, que eu analisando o processo,
é filhos de membro, não é a vítima mesmo não. Isso aí eu vou rebater ponto a ponto na instrução. E quem tem que fazer é a própria vítima. Tem 70 anos, mas quem tem que vir ao processo não tem nenhum tipo de curatela, não tem nada que mostre que aquela pessoa é incapaz. E como é que o filho vai para uma delegacia e representa? Doutor, só para encerrar uma resposta curta do senhor, por que o pastor ainda não se apresentou na delegacia? Não, a gente ia se apresentar essa semana, de hoje para amanhã a gente ia se apresentar. Só que no sábado, teve uma piora. No sábado teve uma piora. Mas eu estou organizando, já estou terminando uma revogação de prisão preventiva para protocolar e despachar com o juiz e o Ministério Público para mostrar que o meu constituinte pede que a esposa dele, Dona Vânia, não tem nada a ver nesse processo. Nada a ver. Muito bem. Ele não induziu ninguém, não. Muito bem, doutor. Obrigado. Doutor Robério Capistrano, obrigado pelas informações, obrigado por atender a nossa equipe, doutor. Um ótimo dia, uma ótima semana para o senhor. E vocês vão ver agora... Bom dia a todos. Obrigado, doutor. E vocês vão ver agora com exclusividade um vídeo do pastor Péricles Cardoso de Melo, que é, segundo a justiça, não sou eu que estou dizendo, vocês ouviram agora o advogado do pastor Péricles, para ele e também para o pastor, ele não tem culpa nenhuma, não pegou dinheiro de ninguém, não furtou, não deu golpe a ninguém. Mas a Justiça da Paraíba já decretou, inclusive aqui, já o considera há algum tempo foragido. E segundo as investigações, ele teria enganado mais de 30 pessoas. Esse pastor aplicou o golpe segundo a justiça. Não é o João que está dizendo, não é o Correio Manhã, não é a TV Correio. Quem está dizendo é a investigação. 30 pessoas teriam sido enganadas por esse pastor, que fugiu. Depois que as denúncias começaram a ser feitas na delegacia, esse pastor fugiu, por isso ele é considerado foragido. E vocês vão ver agora, com exclusividade, um vídeo divulgado pelo pastor, que ele fala sobre o que aconteceu e o que ele vai fazer a partir de agora. Na tela. Eu venho aqui gravar esse vídeo com Vânia, minha esposa. Tenho 52 anos, 34 anos de casado. Minha esposa Vânia tem 54 anos. Chegamos em Mangabeira em 2011 e vai fazer 13 anos que eu estou em Mangabeira 1. Fizemos um trabalho e aconteceu algumas coisas que a gente ficou sabendo e que foram divulgados contra a minha imagem, dizendo que eu era estelionatário, que eu era pastor bandido, tinha roubado muita gente, as pessoas, e foram defamando a minha imagem e minha esposa e abriram um processo contra mim. E eu quero dizer aos irmãos que me conhecem, que sabem quem sou a minha pessoa, estou ali há muito tempo. Mangabeira tem mais de 900 pessoas e sabem quem sou eu, que eu fiz algumas coisas na igreja, reformas, trabalhos, salas, auditórios, sala de música, compramos som, e alguns irmãos prestaram cartões e eu fui pagando. Tem cartões que há mais de um ano que eu venho comprando e pagando nas datas certas, até antes, e foram apertando um pouco agora no mês de junho, e eu fui pedir ajuda a quem é meu superior para me ajudar a pagar os cartões. E quando chegou aquele momento, quem deveria ajudar, eu pedi essa ajuda, disse a mim que eu trouxesse essas pessoas, e a gente ficou sabendo pelo advogado que na sexta-feira que tinha uma ordem de prisão para mim e para a Vânia. Eu fiquei decepcionado porque, primeiro, Vânia, ela nunca pediu nada a ninguém, nunca foi na casa de nenhum irmão pedir cartão, nunca pediu nada a nenhum dos irmãos. E como é que algumas pessoas fizeram isso com ela? Primeira vez, é a primeira vez que o pastor Péricles fala, depois de tudo o que aconteceu. Só reforçando aqui, viu? Para a polícia e para a justiça, ele é considerado foragido. Teve a prisão decretada no dia 22 do mês passado. E a pergunta que eu faço e todo mundo faz: por que fugiu? Se não deve, por que fugiu? É essa a pergunta que eu faço. Mais uma vez, a justiça o considera foragido. Ele é procurado e teve a prisão decretada por apropriação indébita.
teria dado o golpe em mais de 30 pessoas. Mais de 3 milhões de reais teriam sido roubados, literalmente, por esse pastor, segundo a justiça, a investigação. Tá? Agora, o próprio advogado, doutor Robério Capistrano, falou agora com a gente ao vivo aqui no Correio Amanhã, dizendo que o pastor deve se apresentar ainda hoje ou amanhã à polícia. Ainda hoje ou amanhã, o pastor vai se apresentar à justiça ou até a uma delegacia para poder explicar tudo isso. A gente ouviu aqui, né, Staniel? A gente trouxe uma reportagem completa para falar sobre esse caso, inclusive com falas de vítimas dizendo que foram, sim, enganadas pelo pastor Péricles, que no primeiro mês pagou o que pediu emprestado, no segundo também, mas depois no terceiro, quarto, já não pagou mais nada. São 7h14 agora, 7h14, a gente